agradecer a Deus por essas vidas. Que Deus esteja te abençoando, irmãos, independentemente do lugar que você esteja, Deus esteja derramando a graça dele sobre a sua vida. Essa é a nossa oração. Irmãos, eu tenho um assunto aqui para a gente tratar, que é os acontecimentos no mundo que apontará para o fim dos tempos. Acontecimento no mundo que apontará para o fim dos tempos. E isso, eu criei esse tema, elaborei esse tema, em cima das palavras do Senhor Jesus. Mas é um tema que carece de mais tempo para a gente discutir. Tá? Então eu vou sintetizar, eu vou precisar da irmã que ela seja rápida aí na apresentação dos textos bíblicos, para que a gente, aqui na transparência aqui, para que a gente então trabalhe essa questão com os irmãos. Com muito cuidado, eu quero transmitir isso aos irmãos de uma forma bem sintetizada. Nós vamos ter tempo para discutir isso eu diria, em outra ocasião, esclarecendo melhor o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Eu vou começar por um assunto, irmãos, que está aí nos bastidores do cristianismo. O que estão falando, estão divulgando hoje nos bastidores do cristianismo, ou seja, entre as redes sociais dos grupos que pertencem às igrejas evangélicas. Muito bem. O que estamos ouvindo hoje? Fala-se sobre a atualização da Bíblia. Então hoje há um comentário aí nos meios evangélicos sobre a possibilidade de atualizar a Bíblia. Talvez muitos irmãos não tenham conhecimento ainda, porque é um assunto recente, mas está se tendo grandes discussões na possibilidade de atualização da Bíblia. Qual o fim disso? Tá? Qual o propósito disso? O propósito é para atender grupos sociais e culturais da sociedade que estão demonstrando insatisfação com a Bíblia. Então, diante dessa insatisfação, muitos são os pastores, e a igreja tradicional promoveu isso, divulgou pelo seu líder, e também alguns pastores essa semana começaram a tentar promover essa atualização da Bíblia para atender esses grupos. E eu me desculpo aqui, respeitando quem pensa o contrário, mas são grupos ativistas que merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Somos contra qualquer tipo de homofobia, somos contra qualquer tipo de discriminação, seja ela qual for. Nós somos contra qualquer tipo, irmãos, de violência contra a mulher. Somos extremamente contra a violência às nossas crianças, a pedofilia. Não aceitamos isso de forma nenhuma. O preconceito racial, aí vou falar por mim, e eu creio que toda a igreja, sou radicalmente contra o preconceito racial, principalmente nós, os brasileiros. Então, deixar bem claro isso, meus irmãos. Mas quando falam em atualizar a Bíblia para atender grupos, grupos insatisfeitos, eu fico preocupado. Eu queria lembrar algumas coisas aqui, para mim, de suma importância. Lembrar que o problema, irmãos, não é social e cultural. Não, estão errados. O problema é existencial. Eu não vou detalhar isso aqui agora, mas nós vamos voltar a falar disso. Bom, quando se trata de problema social e cultural, quem deva tratar desses assuntos, prestam bem atenção nisso, é
os cientistas políticos, os que estão aí, que são eleitos por nós, para nos ajudar nesses assuntos, ok? E se esse problema fosse cultural e social, que aí envolve a filosofia, envolve a psicologia, envolve muitas outras coisas, o intelectualismo, nós já teríamos resolvido os problemas. Não teríamos esses problemas hoje no país. É bom que se resista isso. Então o nosso problema é existencial. E só quem pode... existencial como, pastor? Pois esses grupos são grupos mistos, cada um tem um problema, mas eles defendem uma ideologia, uma meta ideológica, mas todos com seus problemas existentes, que são existentes, ou problemas existentes, por questões espirituais. E quem é que resolve esses problemas espirituais, ou os problemas existenciais que estamos falando? Só Cristo, só Jesus, que não irá fazer uma revolução no mundo, mas irá transformar corações, mentes, para que nós passamos. Outrora, nós éramos talvez os grandes investidores nesses radicalismos que estamos vendo no mundo, e aí preconceito racial, social, seja ele qual for. Irmãos, quando fomos transformados, entendemos de que somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, passamos a viver um novo tempo de respeito mútuo aos homossexuais, às mulheres, às crianças, os afrodescendentes e outros mais. Então é bom que fique claro isso. E para isso, irmãos, para que Cristo entre nas causas existenciais das pessoas, não precisamos atualizar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu deixo claro isso aqui, meus irmãos, não tenho medo de dizer isso para ninguém. Estou deixando claro, eu, pastor Rubem da Silva Ribeiro, antes de mais nada, servo do Senhor Jesus, digo com toda a minha responsabilidade total, responsabilidade minha, que eu sou contra qualquer modificação da palavra de Deus. Chega a ser ridículo, muitas das vezes, queridos, e para te respeitar, quem pensa o contrário, é uma verdadeira aberração, uma blasfêmia que estão tentando promover. E digo mais, é um pecado que diz a Bíblia que é imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então eu quero deixar bem claro isso. Os problemas existenciais, só Jesus Cristo pode resolver. Só Jesus Cristo pode resolver. Quais as razões disso? E aí nós vamos parar aqui, que outra ocasião irei falar mais claro aos irmãos o que estão tentando fazer. Qual o problema disso, meus irmãos? E alguns estão dizendo que seja o finais dos tempos. De fato, nós estamos vendo aí, se não é o fim, para o grande tribunal, que Deus vai fazer, o grande julgamento final, é um prenúncio. É um prenúncio. Que em outra ocasião eu quero falar isso aos irmãos. E hoje nós vamos tratar acontecimento no mundo que apontará para o fim dos tempos, palavra do Senhor Jesus. E eu quero dar a Bíblia para você. O capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 24 de Mateus. 24 de Mateus. Eu vou pegar alguns versos, porque não dá tempo, e nós precisamos respeitar aqui, irmãos, os critérios, tá, que foram nos colocados pela Secretaria de Saúde. Mas vai dar tempo da gente falar algumas coisinhas que eu pretendo falar com os irmãos sobre isso. Quando nós vamos para o capítulo 24 de Mateus,
Jesus vai falar aqui, irmãos, do princípio das dores. Como seria isso? E eu vou pegar o capítulo de Mateus, agora eu quero mandar uma outra mensagem para quem está nos ouvindo, porque é muito comum quando a gente fala isso, alguém diz assim, não tem conhecimento de hermenêutica, de exegese, de homilética. Não, meu irmão, eu tenho visto que aqueles que têm demonstrado ter grande conhecimento nessas três ciências, que ensinam a interpretar a Bíblia, estão cometendo erros gravíssimos. Talvez eu não vou entrar na hermenêutica, mas eu vou trazer o que de fato diz o capítulo 24 de Mateus para você. Eu gostaria que a irmã abrisse aí no verso 3, e nós vamos dividir três acontecimentos, tá? Do primeiro verso até o verso 14, até o verso 15, mas eu tenho que sintetizar isso aqui, porque o tempo, não dá tempo da gente falar. Mas eu gostaria que a irmã abrisse aí Mateus 24, verso 3. Olha só, vamos ler todos juntos ali. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas? O que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Está aí. Os discípulos estão curiosos em saber quando se dará essas coisas. O que eram as coisas? Que eles começaram a apresentar o templo a Jesus, admirados com o esplendor do templo em Jerusalém. E Jesus, olhando o entusiasmo dos discípulos, ele olha e diz para ele, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, não ficará aí pedra sobre pedra, tudo será derribado. Isso intrigou muito aos discípulos, e eles então perguntaram, quanto se dará isso? E aí Jesus, irmãos, e eu dividi aqui esse capítulo em três acontecimentos, que certamente irão acontecer, porque a palavra do Senhor para os fins dos tempos. Primeiro acontecimento, verso 4 ao verso 6. Primeiro acontecimento, que aponta, ou apontará, ou está apontando ao fim dos tempos. Vamos para o primeiro acontecimento, minha irmã, o verso 4, verso 6. Vamos ler lá? E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. O verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ponto. Deixa aí, meus irmãos, minha irmã, volte lá volte no 4, por favor. Está lá, ó. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo um tempo de que estão tentando enganar-nos, principalmente quando se trata de assuntos relacionados à atualização da Bíblia. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos ter, sermos cautelosos com relação a isso que estamos ouvindo. O verso 5, minha irmã, por favor. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, cuidado. Eu tenho falado aqui na igreja, há muitos estão vindo em nome de Jesus, estão falando do poder, que tem poderes, e por aí vai, os irmãos têm me ouvido falar sobre isso. Agora vamos para o segundo acontecimento, irmãos, desse mesmo capítulo. Esse é um dos primeiros. Segundo acontecimento, verso 7, verso 8, no mesmo capítulo, minha irmã, por favor. Verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Segura aí. Olha só, está ou não acontecendo? Já aconteceram, estão acontecendo. E seguirão a acontecer. Não tem jeito, é inevitável. Agora vamos lá, irmão, o verso 8, por favor. Mas todas essas coisas, olha só, mas todas essas coisas são o princípio
De quê? De dores. Ponto. Encerrou ali. Então todas essas coisas são princípios de dores. Já iniciou. Nós estamos vivendo exatamente isso. Aí você pode dizer assim, pastor, mas nós tivemos no passado muitas coisas parecidas. Sim, tivemos, é verdade. Mas todas elas eram um prenúncio do que viria a acontecer agora. Eu falei na quarta-feira aqui sobre as perseguições que nós estamos sofrendo, que ela não é física. Ela não é física, ela é emocional. E essa perseguição emocional é que vai... Isso, irmãos, precisamos orar para que não aconteça. Essa perseguição emocional é que poderá mudar a nossa fé, a nossa crença, esfriar o nosso amor, que Jesus vai falar também sobre isso. Então precisamos tomar cuidado, que esse é o segundo acontecimento, e está bem presente em nosso meio. Terceiro acontecimento, verso 9 ao verso 14, aí vamos iniciar aqui então os princípios das dores. Vamos ao verso 9, minha irmã, por favor. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ponto. Aqui, ó. Terceiro acontecimento aqui, ó. Hão de vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sereis odiados de todas as nações. Nós estamos prestes a acontecer isso, irmãos. Bem perto. Aí eu posso afirmar isso que será acontecer? De forma nenhuma, porque tenho um compromisso com Deus, com a igreja e com aquilo que eu estudei. Mas, irmãos, estamos caminhando a passos largos para chegar esse momento de quando nós rejeitarmos o que estão nos apresentando, principalmente no meio do cristianismo, que batermos o pé e dissermos, não aceitamos isso, incorremos o risco de sermos perseguidos, atormentados, odiados de todas as nações. De todas as nações. Entende? Vamos ao verso 10, minha filha, por favor. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Entende? Mas de quem que o Senhor está falando? Será que Ele está falando do mundo? Pode ser do mundo, claro, sim. Mas, irmãos, Ele está trazendo uma palavra para os seus apóstolos, a sua igreja. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, para não cairmos nessas questões, não odiarmos os nossos irmãos, não escandalizarmos, principalmente quando se trata dessa tentativa, irmãos, de atualizar a Bíblia. São homens muitas vezes bem intencionados, mas não tiveram cuidado de observar que isso é um erro grave. Não podemos odiá-los, ao contrário disso, sermos firmes na nossa fé, termos convicção daquilo que somos e o que defendemos, demonstrarmos qual a nossa esperança, e a outra coisa, orarmos por eles, para que Deus tenha misericórdia, e que não deixe, não permita jamais, que entramos por esses caminhos. Isso é a forma que eu penso e estou transmitindo aos irmãos. Terceiro acontecimento, nós falamos aqui, nós estamos no verso 10, vamos ao 11, minha irmã, por favor. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Olha, da primeira ele não disse que eram falsos profetas. Surgiriam pessoas dizendo que era o Cristo, que viria no nome dele. Mas agora, irmãos, a coisa muda. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Agora veja bem, esses falsos profetas enganarão a muitos.
esses falsos profetas enganarão a muito. Para que povo os profetas de Deus profetizavam, se tratando do Antigo Testamento ou no tempo da lei? Profetizavam para quem? Para o povo de Israel. Onde surgirão esses falsos profetas que profetizarão? Para que tipo de povo? Para quem? Para o povo de Deus, o povo salvo pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. No tempo da graça virão sim e profetizarão muitas coisas mentirosas para enganar o povo. É isso que Jesus está dizendo. Vamos ao verso 12, minha irmã, por favor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Alguns dizem quase todos, algumas versões dizem quase todos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ponto. Esse é outro acontecimento. Ele para aqui. O amor de quase todos esfriará. E se tem uma coisa, irmãos, que nós estamos percebendo nitidamente, fica muito claro, com muitas evidências, é o amor esfriando. Não há amor mais. Pastor, mas nunca teve? Teve sim, meu irmão. A coisa está sendo modificada, ela está sendo transformada. Eu me lembro, irmãos, quando sabíamos que alguém tinha morrido, falecido, ficarmos preocupados. Eu já saí de festa, porque um vizinho meu lá morreu. Eu era menino, não pertencia à igreja, mas carregava esses princípios, de ser esse lado sentimental. Hoje, irmãos, tem uma festa aí, acabaram de matar um, tira ele, vamos continuar a festa, vamos embora. O amor esfriou. Ficou bem claro isso com a chegada do coronavírus, ou Covid-19, como preferem. Só em saber de que o irmão está gripado, nós já sentimos um arrepio no corpo, e a primeira coisa que pensamos é distanciar dele, porque podemos ser contaminados, e aí sermos mortos por causa do irmão. Mas onde está o amor? Eu não estou dizendo que você tem que chegar lá e beijar na boca do irmão, me desculpa que expressão, tá? É claro que eu não estou falando isso. Tome os cuidados, mas não precisa abandonar, deixar morrer a míngua. Irmãos, a maior preocupação minha com o Covid-19, e eu vou declarar isso, dê o que der, a maior preocupação minha, irmãos, é de alguém da minha família pegar esse vírus, e os hospitais não me deixar visitá-los. Eu não sei o que vai acontecer, eles vão me levar preso, irmãos, porque isso não existe. Se os enfermeiros, os médicos, podem dar assistência, um da família, tendo os mesmos cuidados que o médico, os enfermeiros estão tendo, pode sim visitar e saber o que está acontecendo com o teu ente querido. E nós estamos aceitando isso como se fosse brincadeira. Irmãos, os médicos falaram, o diretor do hospital, ora, por favor, pense bem, mas nós corremos, não, estamos de acordo com o que eles estão apresentando para nós. Jesus, tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz, irmãos, se nós não amarmos o irmão que vemos, temos contato com ele, nos relacionamos com ele, mas falamos que amamos a Deus, declaramos isso, mas se não demonstrarmos o amor ao meu irmão que está próximo de mim, mentiroso nos fazemos, somos mais os mentirosos, estamos em pecado. Então, se não conseguimos vencer essas barreiras do medo, que estão empurrando goela abaixo do povo brasileiro, para dar uma assistência, alguém da nossa família, um parente próximo,
Não estamos preparados para combater isso. Irmos na justiça, procurar saber. Honestamente, irmãos, é um erro grave se não estamos gritando isso nas ruas. Estamos aceitando como se fosse uma coisa normal. Estamos preparados, irmãos, para sofrer as perseguições que Cristo disse que sofreríamos por amor de Deus? Seríamos levados às prisões, detestados pelas nações. Estamos? É uma pergunta que deixo aí. Isso são princípios de dores. Eu tenho aqui, vou deixar para falar isso domingo que vem, se Deus me der vida e Jesus não voltar antes. Eu vou terminar aqui, a nossa hora já venceu. Mas eu gostaria que você pensasse do que você ouviu hoje. Honestamente, irmãos. Muitas das vezes os apóstolos escrevendo nas igrejas, Paulo foi um que disse isso: quis vos dar comida sólida, mas leite materno tive que vos dar. Por quê? Porque não estáis preparados para ouvir. Às vezes a gente fala com delicadeza para ver se os irmãos, entende? Mas muitas das vezes tem que dar comida sólida, para que você, irmãos, engula isso, e aprenda. Isso são verdades, que nós não estamos ouvindo dos meios de comunicação, não, meus irmãos. Nós estamos correndo um risco sério. Já existe denúncia, eu quero fazer uma aqui, da segunda onda do Covid-19. Ora, os gráficos mostram que a doença, ela está pelo menos estabilizada, ela está cada dia diminuindo, né? Aqui em nosso país. Quais as intenções disso? Quais os motivos? Estamos prestes a uma eleição municipal. Não seria uma flexibilização para esse fim? Não estou afirmando que seja, eu tenho dúvida. Agora já estamos correndo o risco de, após as eleições, vir a segunda onda do Covid-19 para o Brasil, que a Europa, os europeus já estão promovendo. E eu essa manhã, ouvindo isso, me arrepiou o cabelo, senti os nervos baterem, a batida, movimento cardíaco aumentou. Então precisamos estar atentos, irmãos. É os sinais dos tempos, sim. Estamos chegando. Pode acontecer, sim. Eu não estou dizendo que irá acontecer amanhã ou depois, mas estão aí, bem visíveis. E só não ver quem não quer. Então a igreja precisa estar preparada para pregar o evangelho, irmãos. E eu quero deixar bem claro isso. A única que irá mudar a história da humanidade, dos problemas existenciais, só há um: Cristo Jesus. Não há filósofo, não há psicólogo. Queridos, por mais intelectual que seja o homem, por mais administrador, estadista que ele seja, democrático que seja, não irá resolver o problema existencial da humanidade, que está no indivíduo. Só Cristo, só Cristo, só Cristo. E não serão todos. Ele disse, não sou eu que estou dizendo, vai ter um grupo lá que ele vai dizer: olha, para trás de mim, não os conheço não. 11 benditos de meu Pai, vem a mim, vem aqui, senta aqui, entra aqui na minha direita. O céu está preparado para vocês. A outras ele vai dizer: isso foi Jesus que falou, não sou eu. Certamente esses ouviram, né, melhor dizendo, mas não aceitaram. E por não aceitar, por rejeitar, caíram na condenação. E na condenação, o caminho é um só: é o inferno. Não há ficar em cima do muro. Tem gente que está em cima do muro, né? Não, para esse fim não. Só há dois lados. Só há dois lugares: céu e inferno. Os que ouviram, aceitaram, foram obedientes,
permaneceram até o fim, perseveraram até o fim, os céus, o arrebatamento está pronto. Agora, os que não aceitaram, os que rejeitaram, os que foram rebeldes, o caminho também está preparado, que é o inferno, é o fogo eterno. Então, meu irmão, nesta manhã, tu possa pensar nisso e tomar uma decisão, dizer, olha, eu vou propagar Cristo, eu vou anunciar Jesus, porque é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que nos conduzirá aos céus. É a verdade e a vida. E Ele virá buscar a sua igreja, cedo ou mais tarde. Não sei se vai ser amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, eu não sei. A Bíblia não diz quando, mas Ele virá buscar a sua igreja, aqueles que foram fiéis. Essa é a minha esperança. Por quê? Porque a Bíblia me garante isso, e não precisa ser atualizada para que eu entenda isso. A Bíblia não precisa ser atualizada para que eu entenda que Cristo virá buscar aqueles que aceitaram em vida o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, declararam isso publicamente e propagaram com a sua boca e língua a salvação de Jesus Cristo, a graça de Deus. Não precisa atualizar a Bíblia para que eu entenda. E que Deus, nesta manhã, te abençoe rique poderosamente, em o nome de Jesus.